É uma alegria muito grande falar com vocês. É uma alegria muito grande sentar ao redor desta grande mesa nessa sala virtual. Temos a informação já que são 288 pessoas ao redor da mesa. É muita gente sedenta, faminta, de boas reflexões, boas ideias, boas práticas, não é? Eu gostaria de dizer o seguinte, Leonora Moll, eu acho, você não sabe, né, Gabi? Nós somos, sabe o que nós somos? Irmãos, viu? Então, eu quero também ficar assim, manifestar com muita alegria uma coisa que me dá assim por dentro, sabe? Que me faz muito bem e que eu acho que faz bem a todas as pessoas. Sabe o que que é? É a potência da leveza. Parece duas coisas contraditórias. A potência dos sorrisos. Como é que vocês falam assuntos tão sérios sorrindo? Então, aqui há um poder de transformação que é enorme. Há algo dentro de cada um de vocês, dentro de cada um de nós, que nos faz sorrir. Você, inclusive, Gabriela. Então, este reconhecimento é para dizer assim, olha, que na conjuntura atual, talvez a redescoberta da leveza, dos sorrisos, a redescoberta da força e da potência da não violência ativa. Mais do que nunca, precisamos recuperar não propriamente somente o conceito de não violência ativa, mas, sobretudo, a prática da não violência ativa, que foi capaz de transformar países, situações enormes, de tristeza, de dor, de opressão, de escravidão. Queria também ainda, antes de dizer uma palavra mais específica ali sobre o tema, dizer que eu proponho, é apenas uma proposta, mas se fica registrado aqui, né, talvez o vídeo fique depois aí para todo mundo assistir, que esta solenidade do segundo Encontro Nacional Economia de Francisco e Clara, esse nome espetacular, Encontro Nacional da Economia de Francisco e Clara, seja ele dedicado a um Francisco, que não é São Francisco, que não é o Papa Francisco, mas eu estou falando de Francisco Zumbi dos Palmares, cujo dia nós celebramos no dia de amanhã. Não sei se todos sabiam que Zumbi dos Palmares, o primeiro nome dele é também Francisco. E isso é muito interessante. Zumbi dos Palmares precisa, como costumamos dizer, ressuscitar cada dia dentro de cada um de nós. Contra todo tipo de racismo e todo tipo de exclusão e todo tipo de segregação humana, racial e assim por diante. Zumbi, ele foi degolado aos 40 anos de idade, inclusive porque foi traído por um velho amigo, no dia 20 de novembro de 1695. Mas Zumbi não era sozinho. Zumbi tinha sua Dandara, Dandara de Palmares. 3 filhos. E liderou o maior quilombo da história do Brasil. Zumbi precisa estar vivo. Como vivos estão em nós Francisco, o de Assis, e Francisco, o Papa, que tem nos estimulado tanto para um mundo novo, possível, não lá para frente, daqui não sei quanto tempo, mas o mais rápido possível. Então, sugiro que esta sessão seja dedicada a Francisco Zumbi dos Palmares. E assim a gente faz uma comunhão com todos os homens pretos, com todas as mulheres pretas. Aliás,
chamar os negros de homens e mulheres, negros e negras de homens e mulheres pretos tem sido uma recuperação importante da superação de todo e qualquer racismo. Queria ainda dizer a vocês, e agora entrando aqui um pouquinho, mais do que até a análise de conjuntura, porque isso a Leonora poderá nos ajudar com propriedade, Eduardo poderá nos ajudar com muita propriedade. Mas eu queria lembrar duas coisas que não podem ficar esquecidas. Uma, no 53. Esta economia mata. Esta economia mata. 53 é o número do parágrafo onde está esta expressão na Evangelii Gaudium. Ninguém pode esquecer. Mas não é uma economia qualquer. O Papa usa este pronome, esta. Esta economia mata. Esta economia capitalista, neoliberal, esta economia selvagem, esta economia que segrega, divide as pessoas entre os que têm, um grupo pequeno, e entre uma grande maioria dos que não têm. É preciso ainda lembrar, sempre associado ao 53, o 59. 53 e 59. Por quê? Porque no 59, o Papa Francisco, no mesmo texto da Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, que aliás é uma expressão que precisamos usar todos os dias nas nossas orações, ele diz assim, que o sistema social e econômico, é isso aqui que quero agora, desta economia que mata, é injusto na sua raiz. Se um sistema econômico, social e econômico é injusto na sua raiz, isso quer dizer que precisamos ir à raiz para resolver o problema. Então, mais do que ir para um lado, ou para o outro, ou para o outro, ou para o outro, precisamos fazer o movimento de ir ao fundo, onde estão as raízes. Por isso nós somos somos chamados a desenvolver a nossa capacidade, e a capacidade que todos nós temos, de aprofundarmos o nosso conhecimento desse sistema cuja raiz está estragada, doente. A palavra radical vem de raiz, radicalis, do latim. Com outras palavras, o que eu estou dizendo é que nós devemos ser radicais. Ou seja, gente que vai à raiz dos problemas. Isto é ser radical. Gente que vai na raiz dos problemas. Porque o mundo só pode mudar se a gente der conta de fazer isso. E ir à raiz dos problemas para quê? Para solucionar o problema. O problema das mortes provocadas por esta economia assassina. A economia de mercado, a economia capitalista, o neoliberalismo são assassinos. Porque se eles matam, são assassinos. Então, ser radical significa ir lá na raiz para fazer duas coisas possíveis. Uma delas, para poder extirpar a raiz e matar o sistema que mata. Matar o sistema que mata antes que ele continue matando pessoas, meio ambiente, antes que ele continue matando o verde, a água, o ar, a terra, por tantas e tantas formas diferentes. Ou para deixar a raiz morrer. Temos só essas duas opções.
E como que se faz isso? Isso se faz, em primeiro lugar, não pode ser sozinho, tem que ser acompanhado. Precisamos formar grupos. Sabe como é que se mata uma economia que mata? É gerando formas diferentes de economia. É ir na raiz, ser radical e matar esta economia que mata, significa gerar, criar economias solidárias, economias que circulam, economias que integram elementos novos construídos pela cultura e pelo trabalho do povo. É assim que a gente vai na raiz. É assim que a gente mata quem está matando. E por isso nós não podemos fazer isso sozinhos. Haverá aqueles que não gostam disso, não querem isto. Mas isto não se faz de fato sem dor. E aí precisamos estar unidos na dor. Eu penso que aqui nesta tela, e tantos desses que estão participando já devem ter sido difamados, já devem ter sido agredidos verbalmente pelos meios de comunicação, pelas redes sociais. É porque matar quem mata, criando alternativas econômicas, políticas, culturais, não se faz sem dor. Aqui entra, então, o papel importante dos movimentos populares e sociais, que o Papa Francisco reúne com frequência e que a Igreja no Brasil, nem mesmo a CNBB, ainda teve coragem de reunir. Não teve coragem de reunir. Estamos aguardando que a Igreja possa, no Brasil, dizer assim: vamos reunir os movimentos populares de economias alternativas, de políticas alternativas, de culturas alternativas, para que essas pessoas todas possam, com a bênção da Igreja, seguir o seu caminho. Precisamos avançar. Precisamos, inclusive, fazer com que os movimentos, aqueles que movimentam os outros, levem o povo a cumprir uma tarefa que só ele e mais ninguém pode fazer: ocupar as ruas. Ocupar as ruas, lugar do povo de Deus, lugar do povo de uma nação inteira, não só para pedir e solicitar, mas para exigir, e isto é o tom do diálogo estabelecido, que tudo isso seja de fato transformado. Era isso que queria dizer a vocês. Querendo ouvir mais do que falar, aprender daqueles que agora farão uso da palavra, sentir, agora deve ser mais de 288 pessoas, está lá, 327 pessoas, sentir 327 corações acelerados, batendo, pulsando no coração de cada um. Sentir 327 cérebros pensando, refletindo, para que a gente possa justamente encontrar os melhores caminhos. Viva as economias alternativas, para que elas tenham o poder de transformar a vida de todas as pessoas no mundo inteiro.